Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Caverna Lógica Podcast, Caverna Cast, seja lá como você quiser chamar esse lendário encontro de lendas, de pessoas experts no assunto requelotiano. Então aqui nós voltamos para tratar de algumas tramas que aconteceram nessa última semana, especialmente a trama de sábado, dia 2, e cenas do domingo, dia 3. E sem mais delongas, eu acho que a única coisa que merece menção é que a gente tem um convidado especial, que não é o Lewis essa semana. Eita! Então é uma surpresa aí que a gente vai trazer no meio, fique atento. Eu não vou dizer quando que ele vai aparecer e nem quem é a pessoa, porque aí você assiste o podcast inteiro. Bom, sem mais delongas, vamos começar agora com a trama do dia 2 de fevereiro, que aconteceu no sábado. Bom, a trama de sábado, ela acontece com o Dewey, ele sendo informado pelo seu conselho de guerra, né? Tipo, ele chama a galera pra avisar uma mensagem que a Delaney tinha falado pra ele. Ele já falou assim, bom, em 3 dias vai rolar um Black Sabbath, vai ter um eclipse que vai parar toda a magia de Hate Bunny. Então é um evento que é, tipo, muito importante, né? Ele reúne todo o conselho de guerra dele pra dar esse aviso, e também para reunir a galera para ir atrás de um mineral anti-magia que ele tinha conhecimento, que era o clay pirinito, né, mano? E esse metal ele é de muita raridade, tem algumas células anti-magos feitas com esse material, mas a única informação que a gente tinha dele era do Goldini, que era o... Como é que é o nome? É o Blair Noriade, né? Isso, o Blair Noriade. E ele falou assim, bom, tem aqui na Montanha Branca, venha com o gume afiado. Parece uma ameaça isso daí, na real, né, velho? Olhando em retrospectiva. É que você é um cara muito desconfiado, você acha que tudo é uma ameaça, mas eu entendi que é porque teria muitos perigos, né, na montanha. Mas a gente... realmente, mano. Mas, ó, antes, no Killpor, eu falei pra você, você achou que eu tava desconfiado, deu uma merda. De novo, eu falei aqui que ia dar merda, deu merda de novo, mano. Então, assim, né? Complicado. Mas não vai ter terceira chance. Bom, em menos de 1 hora o pessoal se prepara e sai junto com o Brenier e Tri, com algumas tropas anãs, né? Acho que tava o Sam, a Mari, o Raymond, uns Tulganos lá. Quem mais? O Azrael com os Spetniks, né? O Sigurd nem tava, ele tava lá, mas ele não tava. O Simon tava. E o Silver também, né? Acho que era isso. Aí a galera viaja até a Montanha Branca. Eu não sei exatamente onde ela fica no mapa, mas ela fica próxima de Nords, eu imagino, né? Ela fica mais ao norte de Nords, eu acredito. Bom, eles decidem ir pra lá, eles são bem recebidos, já que eles são Brenins, e aí beleza. Eles não chegam a encontrar o Goldini lá, mas eles encontram alguns anões que guiam eles até uma área de um elevador. Aí eles descem o elevador, encontram os equipamentos e são avisados, mano. Nenhum anão passou daqui. Só que é lógico que a gente ia ter que avançar, então a gente avançou, pulou mais um detalhe importante aqui é que o Brenin Eitri e o Brenin Delek se separaram nessa parte. Então o Brenin Eitri levou o exército dele, as tropas dele, e o Delek ficou com o grupo que seriam os players, né? É muito importante esse detalhe. Aí os players, eles saltam nessa vala aí, depois de descer do elevador, com equipamento, tocha, capacete, tudo que precisa de uma mina, e vão avançando na escuridão. E aí é da hora, porque nesse meio caminho, assim, eu gosto das formações dos players, mano. Que eles colocaram os Spetniks na frente, né, tipo, pra morrer mesmo. Aí, e o Raymond lá pra detectar, né, mano? Então foi inteligente, assim, pelo menos a formação. O pessoal, quando tem tempo, consegue se preparar bem. Aí eles vão avançando pelos corredores, tal, no breu, e com a ajuda do Raymond localizando, ele vai vendo até umas marcas de calor, umas paradas estranhas e tal, e encontram algumas criaturas abissais, mano, que até agora eu não sei se são aranhas ou são escorpiões, mano. Eram meio que aranhas, né, por dizer, algo modificado. Eram umas aranhas mecânicas, né? Não, elas não, mas era organismo. No começo era um organismo, era tipo uma ninhada lá de bicho com calor, não era uma coisa assim. Eu achei que era aquele, sabe o que, mano? Aqueles escorpiões que você tinha mandado no Skype antes, que eram os bichos, como é que é? Ah, sim, o Brontoscórpio. Talvez seja isso, mano, talvez seja isso, que o Witch aproveitou e tal. Aí, beleza, eles vão avançando, dá maior problema, porque conforme a gente atacava eles iam aparecendo mais e assim, infinitamente, né? Inclusive o Azrael, mano, vai se fuder, ele ficou atacando lá, quase que ele morreu lá, né, sozinho, enquanto todo mundo tava recuando. Como sempre imprudente, né, mas ele realmente conseguiu... E vai ter mais merda do Azrael, mano, vai ter mais merda do Azrael pra frente. E de aguardem. Aí, beleza, eles continuam, eles passam por uma área com um arco, assim, que tinha um dragão abissal meio que cobrindo ali, né?
Aí o Rufus, ele começa a conversar com ele. Qual que é a língua que você conversa com eles, mano? É a língua do dragão original, porque o Rufus aprendeu com o ancião do norte. E aí ele sabe falar a língua do dragão original. É um pouco arcaica para os dragões de hoje, só que eles entendem um pouco. Pode crer. Aí o Simon, inclusive, ele tem a habilidade lá do Igor Connor, que eu não vou lembrar o nome exatamente, acho que é... Soul Singer, né? É, que aí ele conseguiu entender a língua lá e conversar com os dragões. Essa cena foi legal, até foi bacana. Cena com dragão normalmente é bacana, né, mano? Os dragões, eles são sábios e tal. Aí, beleza, eles conseguem passar pelo dragão, porque ele não ia matar um rei. E ele fala, inclusive, que já tinha um rei lá dentro, né? Então, eles entram meio que, tipo, procurando ali esse outro rei, que eles não sabiam exatamente quem era, né? E aí fica na dúvida, né? Se ele tava falando do Eitri, que ele tinha encontrado antes, que ele se separou do resto do grupo, ou seria outro rei que mora dentro daquela montanha, que é desconhecido até agora para todos os anões. É verdade. Aí, durante o caminho, eles vão passando pelos corredores, assim, vendo várias imagens cravadas nas rochas, né? Porque os anões, eles gostam de cravar as imagens na rocha, como a história, né? Tanto é que tem as tabuletas anãs e tudo mais. Aí eles vão lendo sobre as histórias e vai contando sobre a relação dos druidas e dos anões e como eles foram escravizados e tal, né? Com a ajuda de um druida rei lá, que depois se suicida e tal. E aí tem uma cena legal aí que tá concorrendo a pior cena da semana, que é a cena do Sigurd falando com a parede, assim. Ele se aproxima da parede, ele toca na imagem do druida com a sua mão e ele fala... Olá, querido primo! Porra, foi mó disco, mano. Foi da hora, foi tipo... Como é que é, mano? Apelo cômico da hora, tava muito tenso na cama. É verdade. Uma quebra de clima. Eu tava muito dopado essa hora, já era que hora isso aí, mano? Um dia serei o rei de Gaspar. Um cara fumadíssimo, velho. Eu também tava já tava meio, tipo, sem saco com o Char já nessa altura, velho. Aí, continuando, eles chegam numa câmara e quem que a gente encontra lá, Tec? Bom, a gente acaba encontrando um Eitri ferido. Junto dele, né, haviam vários cadáveres. Esses cadáveres também eram anões, né, são os soldados dele, que estavam ao redor de um maquinário, no caso um autômato que residia ali, uma criação de um embrião, a raça anã, no caso, que sobrevivente dali, aparentemente com manutenções diárias, né, porque tirando a destruição causada pelo rei e o seu exército, ela ainda estava bem avariada. O único sobrevivente, porém, como eu disse, Eitri, ele tinha obtido êxito no confronto, e nessa câmara também, durante o pessoal salvar ele, ajudar, no caso, foi vista uma parada. Tinha um local, uma porta, no caso, que daria uma passagem. O pessoal dizia que poderia ser onde se encontraria as raízes, né? Mas o Eitri confirma, porque aquele ali era o guardião da câmara, e é logo visto que tem uma senha a ser inserida, né? De 8 dígitos ali para colocar. Essa senha, no caso, não estava visível para ninguém, porém o pessoal logo começou a fazer a procura, né? Para tentar achar de algum jeito. O Raymond, porém, conseguiu tomar o foco, usou o Maledictus. Esse Maledictus conseguia reconstruir os locais para achar vestígios antigos do que seria aquilo, no caso, né? Isso daí, bom, ele já usou isso daí antes, mano? Que porra é essa, velho? Ele usou um Maledictus que permite que ele meio que reconstrua, né? Ele vai poder dar mais detalhes. Que ele não, mas isso é novo, mano? Eu nunca tinha visto antes. Ele usou algumas vezes, né? Não é tão frequente quanto os outros Maledictus que ele usa, né? Que apelação do caralho. Porém, quando ele faz isso, ele não encontra a senha, porém ele encontra uma passagem secreta. E essa passagem secreta leva a uma cidade subterrânea que o grupo se surpreende assim que vê, porque é algo imenso, algo bem extenso, assim por dizer. E até então não tinha nenhum dado histórico sobre isso. Até então, pro grupo, né? Mas assim que o grupo entra, a porta pelo qual passaram se fecha logo atrás dos mesmos. E assim que se fecha, uma voz anuncia, dizendo que o grupo deveria se render. Até então ninguém foi visto, mas o grupo deveria se render. E logo então, maquinários começam a se aproximar, autômatos que de pelo menos 3 metros, se não me engano, já estavam vindo em direção do grupo já. Bom, e além disso, a voz que vinha do além até então dizia que o grupo deveria demonstrar obediência por tentar naquele terreno. Caso contrário, seriam aniquilados, né? O grupo, é claro, não ficou de cabeça baixa, como sempre orgulhosos, decidiram enfrentar o que quer que fosse aqueles maquinários de 3 metros, né? E aí nessa parte, velho, começa um combate, porque os players não estão nem aí para o que os automatos estão dizendo, e eles começam a lutar, só que a luta é muito difícil, porque a armadura dos automatos, ela é feita por um material muito resistente, né, já que eles são anões.
E aí, depois de muito tempo lá lutando, os players conseguem derrotar eles e veem que as armaduras, na verdade, são tipo um corpo secundário, porque os anões estão com problema, né? São deficientes, né? E aí, como eles danificaram o maquinário, eles acabam morrendo. Parada macabra, né, mano? É bem sinistro que quando abre a armadura tem o coração lá, tem os órgãos. Inclusive os caras. Teve até uma briga lá. Teve até uma briga lá, né, do Sam com o Azrael sobre quem ia ficar com os restos mortais dos caras, uma cena bem sinistra, assim. Muita sadice. É porque o Azrael queria levar. Muita sadice. Né? Mas o Eitri não deixou, ele não gostou, né? Porque o Nemiastel queria entrar ali na casa dele, pegar e ir embora, né? Exato. É uma montanha que tava no território do Nova Nord, né? Então ele se achava dono de tudo que tinha ali. Sim. Mas ele também não levou a porra da armadura, mano. Foi, ele deixou lá. Porra. Nem o núcleo foi levado. Aí, tipo, o que mais aconteceu depois disso? Eles finalmente encontraram o rei, né? Que era o senhor desses caras deficientes, que era, tipo, um anão cadeirante. Só que ele tava mais preservado que os outros, por incrível que pareça. Então, ele tinha a pele meio escura, assim, os olhos dele pareciam lava. E ele era de uma cor roxa, mostrando que ele era de uma raça de anões já quase extinta, né? Que são os Anvils, que significa bigorna, né, em inglês. E eles são os anões construtores. E essa raça é famosa por ela fazer... Eles são engenheiros, né? Então eles têm esses maquinários muito avançados. E aí o anão começa a falar para eles que aquela cidade ali é deles e que eles eram os últimos remanescentes dessa espécie. E aí ele leva eles pra um lugar, assim, tá ligado? Bem esquisito. E aí fala que eles... É um negócio bem bizarro, assim. Falando que eles tinham que entrar... E era um lugar cheio de sangue. E aí ele fala que é o lugar do deus deles, né? O Guad. Não sei nem como fala isso. Como é que vocês falam isso? Eu falo Guade, alguma coisa assim. Eu nem... Guaiade, eu falo, mano. É como se fosse falar Guaiade. tá ligado? É impronunciável. Guaiade é quase o nome tupi-guarani, né? Guaiade. Chama o Leon aí pra traduzir. Enfim. Aí quando eles entram lá, né, não sei porquê, ou ele conseguiu convencer o grupo a entrar pra conhecer o deus dele, né? E aí mano, a Mary fica do lado de fora. O quê? Parece uma câmara de sacrifício isso, mano. Alguém tinha que ter morrido pra entrar. É verdade, é verdade. É verdade. Cheio de sangue, tudo fedendo. E aí, eles deixam, não, é bizarro o suficiente pra gente não deixar a Mary entrar, né? E ela e a criança, que ela tava com o moleque lá dormindo no braço dela. Ela ficou sozinha lá fora também. E ela ficou sozinha com um psicopata lá, o cadeirante. E tudo bem, né? O Raymond achou isso legal. E aí, quando eles entram, eles encontram uma estátua e um amontoado de corpos, assim, que começam a se modificar e se unir. E criam um corpo único, né? Se juntando. Após a estátua começar a falar com eles e se apresentar. E aí, quando ele se mostra, na verdade, o Guad, o Guaide, sei lá, é na verdade Panzabil, que é o Supremo do Mal. E aí, o Azrael, no caso, como sempre, né? Começa a ficar meio arrogante em relação à criatura que aparece. E o Panzabil explode a cabeça dele, assim, com o estalar de dedos. Pô, não é tão rápido assim, não, mano. Só pra depois ele regenerar e mostrar que ele é fodão, tá ligado? Não, ele faz o Azael se ajoelhar. E aí ele oferece uma troca a todos, a alma deles por um pedido. E ele até debocha do Dewek, né? Por causa do antepassado dele, Lewis Smith, que deu a alma por uma espada. Bronca. E aí ninguém aceita essa proposta. Mas ele continua debochando de todo mundo. Falando, vamos fazer um comentário sarcástico, seu bisavô era muito mais interessante, coisas assim, tá ligado? E aí no final, todo mundo, depois daquela situação super esquisita e tensa, começam a ir embora. E só quem fica lá é o Sam, né, no caso. Que o Panzabil conversa com ele sobre a esposa dele, coisa assim. Bom, aí nessa parte da caverna, os corpos começam a se juntar e cria o Panzabil lá, né? E aí ele oferece uma troca pra todo mundo, a alma deles em troca de alguma coisa. Nessa parte, inclusive, ele usa um dos corpos que estão flutuando assim em volta pra mostrar algumas pessoas do passado. Ele mostra a noiva morta de Sam e mostra também a noiva do Rufus. E aí não fica claro se isso é ilusão ou se isso é real, né? Ah, mas eu acho que ele poderia trazer elas de volta. Então, se eles quisessem, tá ligado? Né? Vender a alma.
Assim, de fato, eu não acho que era real, acho que era uma tentação, né? Tipo, como ele tava controlando aqueles corpos, né? Ele pode modificar aquele monte de carne pra tentar a galera. Eu também acho. E aí, depois disso, né? Você quer falar alguma coisa, John, sobre essa proposta que ele fez, sobre dar alma e tal? Então, tem várias pessoas que poderiam ter vendido a alma, mano. Várias pessoas, velho. E não venderam e nem cogitaram. O Silver poderia ter vendido a alma? Poderia, mano. Mas assim, cara, eu não... Quais as razões pra isso? Mano, o Silver ele já tava com a adaga lá demoníaca, tá ligado, mano? Já tinha virado um sem sangue, a gente já tava meio que, tipo, nesse caminho. Se ele quisesse vender a alma pra se tornar alguém mais poderoso, seria muito válido. Só que eu não queria... O pai dele, né, também, né? O psicológico dele abalado por causa do pai. Mano, ele poderia trazer o pai de volta, mas acho que não, mano. Ele meio que desacreditou do pai e tal, tá ligado? Da família toda. Psicologicamente ele tava afetado, né? Ele não pensaria racionalmente nessa parte, ainda mais com o Supremo na frente dele, né? De fato, mano. Mas assim, ele poderia ter vendido a alma, mas eu não vendi porque eu não queria me tornar um elfo muito sombrio, velho. Moral da história, velho. Aí, beleza, não vendi a alma, peidei ali na farofa, aí passou pro Raymond, mano. Raymond poderia ter vendido a alma? Poderia, mano. Porque o sacrifício, mano, pra salvar o filho dele, poderia ter sido visto por Hallis como algo nobre, velho. Mesmo que seja com o capeta, velho. Isso daí pode ser visto em algumas obras aí, tipo o Constantine, velho. Muitos exemplos. Sim. Tem uma parada, não sei se vocês leram, mas na história dele, inclusive, na nova história, na nova versão, tem uma parte dele que é de redenção, no caso, que ele agradecendo o pessoal, se redimindo, e ele consta até que daria a própria vida à carne pra salvar a criança. Eu não tô acrescentando, é estado na história. E realmente, como você falou, é uma chance que ele teve, não? Ele poderia ter se sacrificado, feito algum pedido para conseguir tirar essa maldição dos elfos, até porque é um supremo na frente dele, né? Conseguiria fazer isso, eu imagino. Mano. Chance deixada assim ao vento, né? Quem podia ter salvado também era o Simon, velho. Se ele quisesse pegar a Mari pra ele salvava a criança, tá ligado? Mas acho que ele não é Cuck, né, mano? Então não rola. O Simon não... A índole do Simon não é essa, cara. Por mais pra ele que a criança morra. Não, ele não queria que a criança morresse, até por causa que ele se importa com a Mari, né, pô? Mas eu não acho que ele venderia a alma pro Panzabil, por exemplo. Não, pode crer. Quem mais tava lá? O Sam venderia a alma pra namoradinha dele? Eu lembro que teve a cena do PJ, que ele queria ela de volta e tal, você já superou? Sim, mas essa parada já foi vista lá no PJ, cara. Não tem por que ficar repetindo isso sempre. Você vê que o PJ te salvou de Panzabil, irmão. Exato, pô. Se não fosse PJ, olha aí a cena que poderia ter ocorrido. Porém, teve o Azrael, cara. O Azrael, será que ele pediria alguma coisa, cara? Ele podia pedir, hein, mano, na real. Mas não sei, velho. Ele não parece ser muito ganancioso. Sei lá, ele quer se tornar imperador, né, mano? Será que um poderzinho a mais, assim, né? Sei lá. Ressuscitar o papaizinho. Um Manipulem, um ser lendário, sei lá. Vamos ver. Podia, hein, mano? Cabia. Podia. Tem culhões o suficiente. E aí, o que acontece depois, mano? Aí depois, velho, vem uma cena com o Sam, né? Que depois de todo mundo recusar, como vocês falaram aí, alguns com sentido e outros não, o Sam ainda fica lá conversando com o Panzabil. E aí eu queria que o Tekken falasse mais sobre isso, já que o personagem dele, ele viveu a cena lá, né? Sim, no caso, como todo mundo tava indo embora, o Sam acabou sendo um dos últimos aí, né? Porque ele tava bem relutante em relação à esposa dele e todas essas paradas. O Panzabil, porém, não deixou sair só por sair. Ele encravou na mão do Sam, no caso, fez uma tatuagem, algo bem na pele mesmo, a numeração exata, né, para poder, os dígitos que faltavam, né, os 8 dígitos para passar pela porta para realizar o sacrifício. Porém, assim que o fez, o Panzabil já meio que se estressou com tudo, meteu o foda-se e falou, vai embora daqui que eu já tô bravo com o Yusuf, se eu ver você não vai sobrar nada. Para não ficar que nem o Azrael na história, o Sam foi embora porque não é besta. Porém, o Sam não revelou a senha pra galera. Ele até revelaria se ele não tivesse ouvido uma parada por Panzabil, que eu gostaria de discutir com vocês sobre isso, que é sobre o dilema do inferno ou paraíso. Que sempre que alguém mata outra pessoa intencionalmente, essa pessoa vai para o inferno. O que vocês acham disso? Não, quem que vai pro inferno? A pessoa que mata ou a pessoa que morreu? Qualquer pessoa que já tenha matado alguém vai pro inferno. Não, ele não fala isso não, cara. Ele fala que existem 3 planos, né? O do Canes, que é onde os melhores vão, e aí algumas pessoas que matam vão, que é Vanchus. Tem o inferno, que é o de Panzabil, e tem o de Halis, que eu não sei qual é. E aí ele fala que Halis não perdoa quem mata. Sim.
sim. A Ralize é só as ovelhinhas. No de Canis, no caso, Vanchos, é só os High Humans, no caso, né? Os humanos altos, né? Porque já tem Ou High Elves. Os descendentes. Exatamente. Bom, e nisso o Sam ficou com essa coisa na cabeça, porque a criança, querendo ou não, tinha matado 2 anões. Por mais que tivesse 5 meses, apesar da forma crescida, na perspectiva do Sam, a criança não iria pro paraíso. Por mais que fosse inocente naquilo que fez, né? Querendo ou não, ela matou, mas ainda assim não intencionalmente, né? Porque ela tá fora de controle. E o Sam não queria que a criança fosse pro inferno, mas não apenas isso, porque se ele abrisse a porta, existia a possibilidade do Eitri, que já tinha mencionado anteriormente na reunião, de pegar o veneno e fazer tudo se repetir de novo, apesar do sacrifício. Ou seja, a criança iria pro inferno, mas iria em vão, porque o Eitri pegaria esse veneno e repetiria tudo de novo, ou seja... E aí com a ajuda do Silver ainda, né, mano? Sim, ou seja, uma alma vai pro inferno, uma alma que o Sam considerou inocente, e uma geração inteira, e a seguinte vai ser condenada mais uma vez a troco de nada, né? Eu vou ser bem honesto, mano. Eu achei que ia ser um fim bem da hora pro Silver ali. E eu tava disposto a seguir com esse plano aí, velho. Mas a galera no meio que parou com isso aí o Silver meio que, né? Foi uma confusão danada ali, onde muitos WVP surgiram, hein? Porém, é o que eu disse, galera. O Sam era um dos principais ali que não queria abrir a porta. Ele, porque na perspectiva dele não seria algo justo, seria em vão, né? Um sacrifício em vão. E as Tulgan, no caso, a Maeve e a Teresa se colocaram ao lado dele, tanto por ele ser o príncipe, né? Por se importarem com ele, mas na minha perspectiva, não por se importarem com a criança, né? Não sei se vocês também pensam isso, mas por ele ser o príncipe do que por se importarem com a criança. Não sei, mano. Me pareceu mais coisa do Office aí, na real. Será? Eu acho, velho. Isso aí pra mim foi sabotagem de personagem lixo, mano. Igual fizeram com como é que é o Ladrian, igual foi o Silver agora. Você acha que foi assim também? Eu acho, velho, eu acho. Porque não tem nem história do personagem, apareceu do nada. Você vê a imagem da Maeve, mano, o cabelo não é nem igual ao visual, velho. O pessoal tá pouco se fudendo. O que você acha, Lars? Puta, não faz isso. Lewis não acha porra nenhuma, pelo jeito, velho. Pô, cara, eu acho que aí, no caso, faria sentido um pouco isso de concordar com o que o Sam decidisse acima de tudo, só que tem um problema, né? Elas foram ordenadas pelo rei Brookman de Tuulgama a fazer e auxiliar o Brenin Eitri e o Brenin Rufus contra essas paradas do sul, né? Que seriam os elfos e a própria Rekilotia. Só que aí, cara, elas começaram a despirocar e pareceu um pouco mais off o que elas falavam, não coisa com o senso do personagem. Então parecia que o Adam e o Cam nessa parte estavam um pouco aloprando mesmo, tá ligado? Eles estavam falando coisas que um personagem medieval não falaria, que era só pra debochar e tal. Insultos de frouxo, algo bem off. Mano, eu tenho muito rancor do Adam, velho. Eu lembro que, tipo, na saga passada, tava na trama de Gaspar, ele tava com a Ygritte ainda, tá ligado? Ela começou a tirar o cinto do Rei de Cristal, mano. É umas paradas intrínsecas ao Adam, de tosquice, velho, isso aí, velho. E o Kami tá indo não sei. Bom, eu acho que houve uma confusão ali, não acho que não é pra tanto, mas eu acho que houve uma confusão ali do on com o off, acabaram se levando um pouco. Apesar da perspectiva que, sim, ficariam ao lado do Sam, mas não desse modo, porque tinha ameaças ali que deixavam intrínseco que até o Sam morreria dependendo das ações dali da galera. Foi, elas falaram que ou vocês concordam comigo, ou eu vou derrubar isso aqui tudo, essa montanha inteira. Ou seja, ela mataria os 2 reis, mataria o Sam, mataria a criança e elas próprias. Eu não entendi. E eu não entendi isso, tá ligado? Ficava meio bronca de apoiar desse lado, né? Mas, no entanto, essa confusão, vendo que não daria em nada, o Eitri já tava nervoso com esse vai e vem, a galera tava indecisa, o Sigurd não fazendo nada como sempre. O Sam decide, então, falar com a Mari. Ele chama ela pro canto. Eu acho até engraçado isso. Que isso, mano? Você levou ela pro cantinho, mano. Assim não dá, velho. Safado, na frente do marido. Então, é engraçado que ela, uma curiosidade, não sei se alguém sabe, ela não é a mãe biológica da criança. É só o Emmett que é o pai biológico. Ela é a mãe. Como é que funciona isso? Foi um pouco sem senso, né, velho? O cara... ela... E o Raymond ainda é amigo do Sam, cara. Ele nem chamou o maluco. Não, para com isso. O Sam é amigo do cara, pô. Mas... ela sacrificaria a criança, cara. E sim, ela já tinha, mãe é quem cria, vai. E como ela sacrificaria a criança, o Sam precisaria do consentimento dela, no final das contas, querendo ou não. E eles começaram a discutir a respeito da opinião, o Sam deu a opinião dele, porque não queria que isso acontecesse. E a Mari parece que ela teve
ficou meio avoada, porque como se ela tivesse tido contato com uma voz feminina na cabeça dela. Não ficou explícito quem era, porém ela acreditou ser a mãe dela, né? Porque essa voz veio muito repentinamente, assim, e era bem real na percepção dela. E foi então que ela teve um súbito insight, assim por dizer, e ela se virou pro Sam e disse: tudo bem, a gente vai sacrificar a criança, porém, como você tá falando das raízes, elas vão ser destruídas também. Tudo isso aqui vai moronar, como eu tinha ouvido. Ou seja, a criança seria sacrificada e as raízes não sairiam mais. Seria o fim de tudo ali, para não ser um sacrifício em vão. É então que a Amari, ela conversa com o pessoal, informa aos dois reis, né? Fala da condição da abertura da porta. Os reis, no caso, concordam. No caso, a perspectiva do Derek era qual sobre o sacrifício da criança? Bom, cara, teve um problema nessa parte aí. Não é não, John? Que problema, mano? Essa parte aí desse dilema da criança com os dois pais, no caso, né? Sim, nem todos queriam isso, né? Ah, mano, Silver, pra mim, na moral, tanto faz, velho. Que mate a criança, velho. Porque precisa mais dos White Elves, velho. Por mais que eles vão se tornar vilões depois, velho, é mais importante os White Elves. Você não acha que aquela conversa com o Panzabil antes e depois essa decisão, você não acha que o Panzabil estava influenciando a matar a criança ou ele estava influenciando a não matar a criança? Qual seria o mais benéfico pra ele em relação a isso? Porque ele foi bem claro assim, falando que a criança iria pro inferno, né? Não sei se ele tava mentindo. Ele deu uma risadinha no final, velho. Eu acho que foi a influência dele, né? Aí você acha que ele influenciou a galera a matar a criança? Ah, mano. A criança vai pro inferno, é uma alma boa pra ele, tá ligado? Seria uma alma que iria pra Van Shoes, velho, se foi pro inferno. Isso é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Podia ser pra perpetuar a maldição, podia ser pra conseguir a alma poderosa da criança. Até então a gente não sabe se a criança era um dos escolhidos de Canis, né? Mas a criança era um selecionado. Não, por mim essa criança ia virar tipo um anjo do caos, velho. Porque é muito sangue junto, tá ligado, velho? É muito sangue, é muita aberração, tá ligado? Não dá. Entendi. Bom, com a concordância dos reis, da galera, no fim, Sam cedendo para sacrificar a criança com a condição de que o veneno não sairia nunca mais daquelas montanhas, então que a porta é aberta por Sam e a Amari, junto do seu companheiro, vão até a imensa fonte do veneno naquela câmara, onde seria realizado o sacrifício e o líquido seria purificado com o sangue da criança e carregava a alma do ressuscitado. Chegando lá, ela se esforça bastante para erguer as mãos trêmulas, controlar as lágrimas, enquanto o Raymond simplesmente tem um colapso, né? Porque é o pai da criança, querendo ou não, isso vai afetar ele negativamente. Quando ele despirocou nessa parte aí, mano. Ele caiu no chão, começou a chorar e... Com razão, é claro, foi com razão, não foi algo inusitado. Foi com razão, sim. E enquanto ele tá nesse desespero, entrando em colapso mental, a Elfa, a sua companheira, consola ele. Os dois estão infelizes junto naquele momento. Então eles conseguem reunir uma coragem do fundo da alma deles e erguem a adaga, com as mãos unidas e descem bem no peitoral da pequena criança, que havia acabado de acordar e olhado nos olhos da Mari. Com o sacrifício realizado, o veneno é purificado, mas assim que isso ocorre, ele também é extinguido. Ele também é extinguido, como se fosse uma graça. E então que a Mari, desolada, é claro, assim como o Raymond, saem da câmara, mas a Mari, assim que sai, tem o seu colapso finalmente e acaba apagando. E o Raymond, por igual, acaba desmaiando, né? Porque foi um choque suficientemente alto para abalar qualquer um, até mesmo um monstro. Pesado, mano. Foi... Bem pesado, hein? Foi uma cena bem pesada, assim. Acho que essa cena foi a melhor da trama, né? Da trama, sim, foi uma cena bem pesada, cara. No mínimo tá concorrendo, velho. No mínimo. Tá concorrendo. Vamos ver mais para frente, hein? Vamos discutir isso daí. Bom... Já dei spoiler do meu voto aqui, hein? Tá flopando também? Pô, é. Tô flopando o podcast. Continuando, Raymond, no caso, ainda devastado, mas já momentos depois da saída daquela câmara, é consolado por Sam, seu best friend, não sei se é best friend, mas é um bom amigo, vai combinando. E a Mari por Silver, é um pouco duvidoso isso. Eu gostaria até que você falasse a respeito disso, John. Eu falei pra ela assim, mano, seguinte, vida segue, o que fez tá feito, agora não tem como voltar pra trás, parceiro. E, mano, a vida requer sacrifícios.
E, bom, é isso aí, mano. Eu falei, agora é bola pra frente. O Silver, ele é desalmado. Pra ele tinha que matar a criança mesmo. Falou assim, ó, agora você tem a sua família, seu povo, pelo menos pra você não tá sozinha, tá ligado, mano? Foi isso que ele falou pra ela. Tanto é que meio que isso aconteceu, né, mano? Agora ela tá meio que nesse núcleo dos White Elves e quem tá sozinho mesmo é o Raymond. O Raymond podia ter se sacrificado por ela, mas não se sacrificou. Bom, mas não apenas o Sam e o Raymond e o Silver e a Mari, teve também cena do Rufus com quem? Com o seu melhor amigo Sigurd. Ah, grande Sigurdão, né? Como sempre, né? Esse é fera. Aí ele chegou lá, né, com aquele jeitão meio autista dele. E falou: Ô, Rufus, o que você acha de... O que você acha de usarmos nossas runas juntos, hein, amigo? E aí, o Sigurd e o Rufus ativaram a runa lendária do poder e a da morte, né, que se usava pra matar os elfos imortais. E aí, aquela área que fazia os elfos mortais imortais morrerem de fato, aumentou, né, com a junção das duas runas. Então, isso pode ser útil no futuro, né? A união dessas duas runas, quando ativadas juntas, elas expandem a área de efeito, é isso? No caso as duas, porque uma é de poder e a outra é da morte. Então, o poder amplifica qualquer outra runa, no caso, né? São 9 runas, se eu não me engano, que formam o Vegvisir, que é tipo a bússola dos níricos. Então, quem junta todas as 9 runas tem o Vegvisir completo. Então, cada uma complementa a outra. Você pode explicar um pouco a respeito do uso da sua runa? Eu já vi ela sendo usada contra o Spetnik, aquele que era até então o arquirrival da Amy, né? Pode explicar um pouco como é que é o uso dela? Bom, cara, a runa do Rufus se chama Nautis. E ela é uma runa proveniente de um dos 9 mundos níricos, que é até baseado na mitologia nórdica de verdade, que é o Reino dos Anões, que é Jotunheim. Dos anões não, dos gigantes, me confundi. Dos gigantes. Dos gigantes. E aí a runa causa exatamente esse aspecto, né? É uma runa que desperta grandeza nas pessoas. É como se fosse um fear, só que um fear positivo. Ao invés de as pessoas terem medo de você, elas começam a te respeitar e ver seu melhor lado, entendeu? Mas ela tem variações, não. Ela tem variações, porque contra o Nemiestel, ele não foi rebaixado ao nível de habilidades do Rufus? Não, no caso, eu acho que naquele momento ali, o Rufus conseguiu que ele tivesse respeito e tentasse se equiparar à força do Rufus. Eu acho que foi uma parada assim. Nossa, então essa runa, ela é bem, não apelona, mas bem útil, se para pensar, né? Porque se ela consegue mexer com o psicológico do alvo nesse nível, ela é muito boa, então. Ela pode ser aplicada em vários aspectos mesmo, velho, em qualquer situação. E outra coisa aqui, galera, mudando de assunto aqui do nada de última hora, porque eu recebi uma notícia aqui, ó, no meu ponto, e parece que o Witch tem um aviso pra dar muito importante sobre o RPG, hein? Quê? Primeira mão. Meu Deus do céu. Aguardem que a gente vai guardar essa informação até o final. Ai, meu Deus, meu coração não aguenta. E agora, continuando aí pras cenas, né? Enquanto o Sigurd estava lá com o Rufus assistindo isso, o Silver chega lá e começa a falar um pouco com eles. E logo em seguida a gente tem uma cena com outro personagem aí, né? Que tava um pouco na dele, né? Durante a trama inteira. Sim, ele pode ter ficado afastado, mas ele teve um grande foco, assim por dizer, né? Grandes cenas na perspectiva dele. Sim, com certeza. Quem que vocês estão falando, mano? Estamos falando do Simon, pô. Nosso amigo Simon. O bardo, o bêbado. Ah, verdade, velho. Tinha até esquecido. Mas é que, mano, você já viu as músicas dele, velho? Ele falou que ele ia postar as músicas dele, fazer um disco. Estará no canal as músicas dele, né? Será, velho? Eu não boto muita fé. Eu acho que as minhas músicas vai sair antes que a dele, velho. Pode ser que sim, mas eu estou hypando o potencial dessas músicas, meu bom. Eu já via uns sonetinhos, mano. Uns sonetinhos. Bom, mas por final de tudo, já em Darwin, Derek e Aitken tem uma discutem, né, para chegarem a uma conclusão. Poderíamos dizer que conclusão seria essa, né? Bom, cara, teve uma conclusão lá que quando eles voltaram, eles refletiram, né? O Derek e o Eitri refletiram sobre a atitude e a ameaça, né? Da Maeve e da Teresa.
E aí eles foram cobrar, né, a fita pra elas, perguntar, aí, porra, que foi isso? Por que vocês começaram a aloprar lá na caverna e ameaçar todo mundo? É bronca isso, né? Porque eram 2 Brenin desrespeitados por pessoas enviadas de outra nação que atentou com o intuito de ajudar, né? Um desrespeito bem grave, até com uma nação respeitosa, né? E o pior, né, elas estavam representando o rei deles, que seria o Brookman, então seria como se o próprio Brookman estivesse desrespeitando os 2 reis ali. Então é bronca mesmo. É uma traição bem grave, né? Então o Rufus tentou falar isso de forma calma, né, para as duas, só que elas não levaram muito bem a explicação a sério e começaram a aloprar novamente. Foi aí que elas foram condenadas, né, à prisão como traidoras da pátria de Tubugama e do Norte e foram presas, a Teresa pelo menos, numa cela normal e a Maeve, por mais respeito ainda, ela seria presa numa cela de Gleipnirítio, que é aquele metal mágico que suga o poder dos magos, né? E mata eles com o tempo. Mas aí... Esse menino é feito nos Beastmasters também? Foi dito que sim, né? Então, como o Sabá, né? O Sabá anulou a magia de todo mundo. E o Gleipnirítio eu acho que faria o mesmo. Entendo. A gente vai falar sobre o Sabá na próxima edição, hein, galera? Fiquem espertos. Atentos. Exatamente. E aí, o que mais aconteceu, né? Elas são condenadas, elas são presas lá na cela comum, né, mano? Elas ficam lá com os anãozinhos lá assediando elas. E aí chega o. Como é que é o nome do meu char, mano? Puta, esqueci, velho. É o Edwin, velho. Mano, ele é muito secundário, velho. Aí ele chega lá nas grades da prisão e fala assim: seguinte, eu vou salvar a bunda de vocês duas, vou mandar uma carta pro Brookman, e aí a gente vê a reação. Ele e aí eu tenho aqui. Realmente, olha só. Calma, deixa eu localizar a carta aqui. Nos chats. Aí, beleza, ó. Carta de Edenhorn ao rei Brook. Majestade, enviou essa carta em subsequência de uma série de eventos que culminaram na prisão de 2 nobres Tuganas, Maeve Hatsumi e Teresa Garnês. Durante uma missão na Montanha Branca, as 2 mulheres recusaram-se a ouvir os avisos dos iniciais dos anões e ameaçaram causar desabamento na área em que ocorreu uma exploração guiada pelos reis, ou seja, os Brenins, Diwick e Eitri, de Nova Nordes e de Nova Darwin também. O desrespeito à vida dos reis e do próprio príncipe de Tulgal resultou na prisão de 2 nobres, apesar de meus esforços diplomáticos, e peço que consiga de alguma forma livrá-las da morte. Aí, beleza? Ele pede pra trazer as nobres de volta pra Tulgal e veremos o que vai dar isso aí, velho. É nóis, hein? Ih, rapaz, tomara que tenha pena de morte lá em Tulgama, hein? Que isso? Hoje o pessoal... Vamos ver. Eu quero ver sangue. Não, eu quero que elas fiquem presas mesmo, quero que tenha humilhação, mano. Você lembra aquela cena lá da rainha lá do Game of Thrones, que tem uma freira atrás, ela fica shame, vergonha, e elas andando peladas assim pela rua de Tulgal. Eu quero algo assim, mano. Mas no caso, elas são de famílias relativamente de fato, isso não justifica despirocar ali e aqui, porém pena de morte já é algo bem sério, até por parte da Maeve, né, que a Hatsumi são os heróis da nação de Tulgama. São pessoas respeitadas. Isso é como se tornar uma ovelha negra, né? Olha o Robertinho aí na fita. Porém, a Maeve, ela não seria a pena de morte. Porém, seria, como fala, exonerada. Exonerada, ela vai ser dos títulos militares. Deserdada é a palavra. Ela vai ser, provavelmente, supondo que não aconteceu ainda, no momento da gravação desse programa, que ela possa ser exonerada e deserdada da família Hatsumi, cara. E no caso tem a Teresa Garnês, né? Mas os Garnês, em comparação aos Hatsumis, tem uma fragilidade bem maior, né? Então não sei como vai ser a pena dela. Pode ser que seja mais grave até. Mano, acho que vai ser taxação, velho. Dinheiro, itenzinhos. Chama tudo aí que tem. Vamos ver o que você tem, vamos passar o rapa aí, RJ. Bom, a gente retorna agora num corte para a cena do dia seguinte, a cena dos maguinhos e mágicos e criaturas fantásticas que estão nos cinemas. A gente tá lá com quem? Com o Joe, com a Adeline, pá, no observatório de Kepler, olhando lá, esperando os eclipses das luas e calculando os sabbats e etc e tal. Aí a Adeline, ela tá em busca de alianças lá e o Joe fala assim, não, vou contigo lá, eu te auxilio, pá. Eles vão lá e vão atrás de uma bruxa, atrás de uma aliança, né, mano? Eles caminham lá pelas ruas de Kepler e tal, e chegam numa casa guardada, vários magos e tal, mas eles são permitidos a entrada, porque a Adeline é respeitada e parece que ela tem algum respeito lá. Aí é a Evanora, a bruxa, mano. A bruxa bebaça lá, com olheira e tal,
Ela chega assim, não, que eu quero que vocês matem o Melkor. Se vocês matar o Melkor durante o eclipse com a Valentina, que é uma espadachim, eu me alio a vocês. Aí, não sei nem como é que a gente saiu dessa situação. A gente consegue meter o pé de alguma forma sem se aliar a ela. E ela... Bom, mano... Aí a Delaine, ela resolve falar com o Melkor, mano. Porque o Joe fala assim, bom, a gente não precisa se aliar a essa vagabunda, não, porque não vale a pena, velho. Não vale a pena se aliar a ela. Porque ela, tipo, ela tratava mal os empregados e tava sempre bêbada, mano. Então não dá pra confiar. Só que talvez você consiga se aliar ao Melkor pra matar ela. Aí beleza, ela vai lá sozinha falar com o Melkor na casa. Invade lá, e o que ela faz? Ela tenta só convencer ele a se juntar pra matar o Erendil, mano. Ela não fala da outra bruxa, ela não fala nenhuma informação que ela tem do Melkor. Tipo, mesmo depois, ela vai encontrar o Melkor depois do Aleister falar com ela, e tipo, ela não fala nada do Melkor, ela não usa nenhuma informação que ela tem, e ela só apresenta uma visão, assim, ela fala assim, não, a minha visão é melhor que a sua, e se alia a mim, mano. E não dá certo, e é isso aí, velho. Ela passou esse tempo todo tentando negociar com magistas, velho. Só que não deu em nada, né, velho? Não ajudou em nada contra esse núcleo do Erendil. Qual a sua opinião? Qual a opinião de vocês? Cara... Bom, cara, eu acho que... fala aí, Tekken. Cara, depois que eu soube que a Delaine matou o Eddard, minha desconfiança passou a aumentar ao decorrer das tramas, sobre a índole dessa pessoa, como você já tinha comentado anteriormente, John. Eu não acho que ela deveria se aliar ao Melkor, até porque ele é um cuzão do caralho, já vi isso em outras sagas, mas sim a Evanora, né? Porque ela realmente parece estar do lado da Delaine, por mais que ela tá querendo usar ela e vice-versa, ao menos é uma ajuda que tá exposta ali, ó, eu vou te ajudar e você me ajuda. Mas, aparentemente, ela quer seguir o caminho mais difícil e masoquistas estão aí pra isso. E você, Livio? Eu acho que não tem muita escolha boa pra ela não, tá ligado? Os dois lados aí são meio bosta, os dois caras, as duas pessoas no caso, né, que é o auxílio. Não são pessoas muito legais, então acho que de um lado ou outro ela vai se ferrar, de todo jeito. Não tenho muitas... Eu, como Gil Soares, mano, é difícil de eu falar, porque eu sou um mago azul, mano. Eu quero que bruxinha, eu quero que feiticeiro, eu quero que esses caras vai tudo pra merda, velho. Então, pra mim, é diferente, velho. E ela quer meu auxílio como... Ela quer auxílio de um mago azul, mano. Ah, brincadeira, velho. Ela quer me sacrificar, isso sim, mano. Você acha que você é estúpido, mano? Quem pagaria uma pedra zereca num velho inútil, mano? Você é escravo agora dela, cara. Você é um escravo. É isso, aqui agora nós entramos no nosso quadro especial aqui, trazendo o nosso convidado do dia, que não é Lewis Smith, mas na verdade Diga lá você. E aí, pessoal, tudo jóia? Eu sou o Ronald, Tus. E é isso, tamo junto. Ronaldo, fenômeno, claro, que gosta de fazer gols nas tramas. Devo dizer que você é uma das pessoas aqui que está sendo considerada na votação de melhor jogador. E digo mais, você estaria disposto a sacrificar sua alma pela NiP? Tendo um Kunk? Peraí, primeiramente deixa eu só falar que eu fico lisonjeado, né, pelo eu estar no meio da votação aí, né, estar entre os melhores no pódio, né, mas só eu queria que você repita a pergunta porque não ficou muito claro pra mim. Você venderia sua alma pra Khazad-dûr? Pô, cara, não sei, eu acho que não. Eu acho que pros meus personagens não tem nada que valeria tanto quanto a alma pra eles poderem vender a alma. Nem a Mary, cara, o amor da sua vida, que você pediu em casamento no começo da saga. Olha aí. Cara, mas pensando na decepção do Simon nessa mesma trama, fica meio difícil querer vender a alma pela Mary. Um choque pra ele, né? Vendo a criança, a Mai e o Henry, inclusive, juntos, não? Mano, um triângulo aí. Sim, cara. Foi ele se sentiu traído? Ele se sentiu como? Cara, quando ele já chegou lá no castelo, já tinha se encontrado o Rufus e o pessoal, ele encontrou a Mari um pouquinho depois. E aí ela veio, abraçou ele, interagiu. E aí o Simon já cresceu o olho, né? Porra, ganhei um abraço de graça aqui, não fiz nada, não sei o que, tá tranquilo. E aí, beleza. E aí o cara tava feliz da vida, aí passa 5 minutos, ele olha pro lado, vem a criança assim pra Mari, mamãe,
E aí o Simon olhou aquilo e, meu amigo do céu, Mano! a depressão. Mano, nessa hora aí, eu até tentei interpretar o mais detalhado possível, mas, mano, ele só foi pro cantinho ali e falou, não. Ah, você levou ela pro cantinho, mano? Como é que é? Não, mano, eu disse, ele só foi pro cantinho ali, ele sentou ali na parede ali, começou a cantar sozinho ali, parecendo um bêbado, entendeu? Tanto que teve até a interação do Rufus falando com ele. Que isso, cara, tá parecendo um bêbado. Ele quase foi preso lá, né? O Rufus passou por ele, reconheceu, falou: alguém prenda esse bêbado aqui, por favor. Você chegou no nível do fundo do poço. Isso. Foi um choque muito grande, mas ele também tinha ciência das obrigações, né? Que ia ter a missão da explorada da mina, então ele deixou isso meio que guardado lá dentro pra poder ter concentração pra participar da missão com o pessoal. E aí, profissionalismo. Eu gostaria de contratado, né? E eu gostaria de perguntar também pra você sobre a sua habilidade Soul Singer, mano. Como é que tá sendo utilizar ela, mano? Como é que você utilizou ela até agora? A habilidade de Soul Singer do Simon, ela já foi descoberta há um tempinho, mas ela sempre foi desenvolvida desde quando ela foi descoberta até esse momento agora. No princípio, o Simon acreditava que Soul Singer era o dom de ser um linguista, de poder compreender e responder em qualquer língua, assim como o dom de poder cantar uma melodia pura, uma melodia verdadeira. Para ele, o Soul Singer era aquele que tinha o dom de cantar com a alma. Mas, recentemente, como aconteceu nessa cena que eu vou estar falando mais pra frente, ele descobriu que, na verdade, ser um Soul Singer é ter a capacidade de compreender a verdadeira melodia que produzem pra você. Não entende a alma da pessoa, né? Uhum. Aí tá no nome, né? Não tem muito segredo não, né, velho? Só ser Soul Singer, velho. Tá meio na cara, mano. Desculpa. Essa parada do sentimental, pegando a deixa, me fala da situação do Simon durante o dilema moral do sacrifício da criança. Sim, foi uma situação muito complicada, na verdade, né? Porque você pensa... É como se você pensasse naquele dilema famoso do bonde, né? Que a gente tem hoje em dia. Que realmente, você tá no trilho e o que você faz? Você deixa o bonde em pé e tem 4 pessoas numa linha e uma na outra. O que você faz? Você desvia o bonde e atropela uma ou você deixa o trem e atropela 4? É um dilema muito difícil. Você tá escapando Não, escapando da pergunta, irmão. Responde a pergunta. O que você acha melhor, matar ou não? Isso mesmo, é algo difícil. Não tem, querendo ou não, é uma situação pesada, mas na perspectiva do Simon, o que ele achou melhor ali? Então, esse acontecimento já foi logo depois daquele encontro traumático com o Panzabil, e o Simon também já estava mais abalado do que ele estava antes, né? E como ele mesmo se pronunciou em on, naquele momento ele deixou bem claro que ele não ia tomar partido, porque ele não sabia o que fazer. Então ele colocou em palavras: eu não vou participar dessa votação, eu não quero fazer parte disso. E ele se absteve, porque ele não sabia o que fazer. É o isentão, é o famoso isentão, né? Em cima do muro. Nem pulo do muro pra um lado nem pro outro. Mas na visão de vocês, isso ou não é influenciar? Porque no momento que ele teve ciência, ele poderia ter feito alguma coisa. Assim como ele escolheu não fazer, é uma ação, né? É uma ação do mesmo jeito escolher não fazer nada. Ele poderia ter uma influência ali. Cara, existe uma lei, Anã, que se o rei não se pronunciar, significa que ele consente com aquela informação, né? Aquele ato. Então é quase como se ele dissesse: tá aprovado. Então eu acho que o Simon meio que fez isso aí nessa trama. Será que ele ficou na dele? Eu acho que ele concordou com a criança ser morta, já que ele não tentou impedir. Realmente, cara. Quem cala consente. Mas também tem que pensar que essa aí é a cultura Anã, né? Que não é a cultura dele. Ele vem lá de Highgarden, lá é a cultura Togama. E realmente essa conclusão foi porque não foi por ele achar certo matar ou não matar, ele realmente ficou sem saber o que fazer. Era uma decisão muito difícil. Afinal, o que é o mais certo? Sacrificar uma criança ou deixar a raça inteira falecer? Entendeu? Não, vamos mudar de tópico. Vamos pro MVP e WVP da semana. Bora. Candidatos de MVP. Quem que vocês consideram? Eu considero o Simon como MVP, mano. Porque ele parou lá os autômatos, ele obteve lá a Soul Sing do dragão, e depois teve a cena do vento lá também, né, mano? Então acho que ele merece MVP, viu, velho? Assim, na minha opinião, cara, falando agora,
O Simon realmente teve um desempenho muito grande nessa trama. Acho que foi a melhor trama do Simon até hoje, velho. Isso significa muito, inclusive. E ele participou da trama ao mesmo tempo que ele criou uma parada paralela dele, né? Do personagem. Teve um arco do personagem interno ali dentro da trama desenvolvido. Então acho que por isso ele teve um impacto muito grande ali. Só que, tipo, exatamente por ele se abster e por ele estar dentro dessa jornada interna dele, ele não teve tanta interferência assim no que estava acontecendo, principalmente na trama. Então meu voto vai para o Sebastian Stan, que durante a trama inteira, que teve muito problema de interpretação da maioria dos players, ele se manteve fiel ao personagem e aos dilemas dele. Então meu voto vai pro Sebastian Stan. Muito bom, hein, mano? Reviravoltas. Olha, meu voto também vai pro Sam, porque como o Larry afirmou, não tem nem por que eu repetir, o Sam se manteve fiel à crença dele, né? Os ideais. Ele não ficou titubeando com a maioria do pessoal. Desde o início da trama, que teve a reunião com o Eitri, ele deixou claro a perspectiva dele em relação às gerações. Então, ele pensou tanto nos elfos quanto na criança. E a Mari, que não disse a mãe, ela ficou bastante ressentida, né? Não tomou tantas decisões. O Sam, mesmo não tendo nenhuma relação, foi quem se manteve ali mais presente nas discussões, né? Mostrando o lado dele. Eu acredito que dessa vez o Sam tenha sido o MVP. Olha, E agora? Pois é. Então, eu acho que, sendo sincero aí na minha humilde opinião e perspectiva, tanto pra mim que interpretei o Simon e eu vi o desenvolvimento dele, esses acontecimentos pra mim, nessa trama de agora, foi muito, como que eu posso falar, muito impactante, teve muito influência na evolução do personagem, que está vindo, né, e ainda está por vir. Então, eu acho que, humildemente, né, porque o personagem é meu, eu votaria no Simon nessa trama, assim, porque pra mim foi uma trama sensacional pro personagem. E além do mais, eu tenho aqui uma argumentação, velho. O Sam, ele como príncipe de Turgal, ele poderia ter controlado as suas tropas, né? Ele poderia ter subjugado aquele discurso, se ele fosse um pouco mais autoritário ali naquele momento, sabe? Além dessa mancada aí, cara, ele também chamou a Mary pra conversar, ao invés de chamar o Raymond também, que era o pai da criança, né? Isso é um fato que a gente comentou aqui, inclusive, no podcast. Sim, eu falei. Porém, defendendo aqui o Sam, é claro, meu personagem, óbvio, ele não é o comandante daquelas duas que até então foram enviadas pelo Brookman, e não tem como ele dar tanto foco a elas no momento que tem dois Brenins discutindo, tem uma criança sendo ameaçada, tem a mãe ali decidindo matar a criança, o pai enlouquecido. É difícil decidir lidar de duas BMs que estão despirocando ali. Então, eu não acho que ele tenha tanta culpa em relação a isso. Só pra ressaltando mais uma coisa também, eu acho que era muito difícil bater de frente com o Brenin Eitri, né, que é o Brenin de Nova Norte, porque ele tinha uma opinião muito forte, muito autoritária, e meio que, enquanto a gente fazia aquela discussão interna para pensar o que ia fazer, ele estava o tempo inteiro pressionando o grupo. Então isso já foi mais um desafio pro pessoal naquela hora ali. Então a gente teve um empate, né? 2 votos pro Simon e 2 votos pro Sam. Como é que a gente faz agora, hein, produção? A gente tá conversando aqui... Tô falando aqui no ponto, falando com o diretor, um dos diretores, né? Vamos ver quem vai decidir agora. Então, vamos ver aqui ao vivo. O próprio Gabriel White vai sortear aqui o vencedor. Então ele escolheu o Sam. Sam, olha aí. Sebastian Sam, então. Olha aí, merecidíssimo. E o Simon, porém, foi foda, não deixe de frisar isso, né? Ele tá aí. Menção honrosa pro Simon, mas o MVP vai pro Sam. Isso aí. Não, merecidíssimo, tá certinho. Uma coisa, o Sam mandou muito bem. Além do menção honrosa do Simon, eu gostaria de fazer uma menção honrosa, é claro, pro Raymond. Porque a interpretação dele foi muito boa e desde o início ele estava ajudando, tanto no momento da escuridão com o dragão, quanto para achar. Foi ele que achou a passagem, pessoal. E além disso, foi ele que teve forças para conseguir ajudar a Mari, essa criança. Não só isso, né? Tanto o Raymond contra a Mary, os dois precisam uma menção honrosa aqui, conjunta pela cena também do sacrifício, né, da criança. Eu acho que foi uma cena muito impactante. Sim. Porém, agora... Eu também queria fazer uma menção honrosa aqui, a cena do Rufus conversando com o dragão violeta, hein? Porque foi uma cena bem bacana aí. E fica um mistério aí de porque tinha um dragão violeta naquela caverna que ele tá fazendo. Obrigado. O mais difícil de todos, porque são muitos concorrentes, o WVP. Pior player da trama, pessoal. WVP agora. Caramba, teve muita gente concorrendo aí, porque foi um desempenho horroroso nessa trama aí.
Porque todo mundo tava num momento ruim, eu acho. Teve problemas em off, eu não sei, velho. Tava todo mundo fora do clima ali. E isso gerou um desempenho muito ruim, interpretação muito ruim da maioria das pessoas. Então a gente tava muito concorrido hoje, vai ser difícil aqui escolher, viu? Ó, entre os concorrentes a gente tem quem? O Silver, em primeiro lugar, com a famosa cena da parede, e na sequência... Não, calma. Eu vou falar dessa cena depois, calma. Aí tem quem mais de concorrente? Tem, mano, o Azrael tá de concorrente, porque ele tentou peitar a Panza Bill, ele também quase matou a gente na hora do Aracnídeo lá. Teresa Garnês. Tem a Teresa Garnês. A Teresa. A Maeve Hatsumi também, as duas juntas aí. Tem o Sigurd, como sempre. O Sigurd de ausente, né? Porque quem cala consente. O Sigurd aí vai ser... porra, tá bronca, viu? O cara tá sempre presente, ele assinalou aqui em todas as votações de pior player da semana, cara. Então acho que a gente tem que preparar uma coisa especial pra ele no futuro, hein? Tem que preparar alguma coisa, olha aí, ó. Um cargo especial. Bom, começando agora pelo John, né? Fale aí sua opinião sobre o pior player da semana, cara. Olha, eu não vou votar em mim mesmo, porque eu acho que isso seria muito autopiedoso. Então, meu voto, assim, vai pra Teresa Garnês, porque acho que colocar em risco de vários nobres, sendo um nobre, entendendo a hierarquia, velho, é complicado. Às vezes eu vejo muito fora de senso, assim, o fato dela ser ninfomania, que às vezes se descontrolar e não ter a corte, sabe? Aquele comportamento de corte. Então, meu voto vai pra ela. A Maeve Hatsumi, ela foi mais bem portada, apesar da ideia ter vindo dela. Sim. E você, Tequinho, como é que tá a sua votação aí pra isso? Tá, nós, como eu disse, o Sigurd é meu favorito, mas dessa vez a Teresa realmente é algo insano ali. Apesar da Maeve ter dado a ideia central, foi a Teresa que botou mais lenha na fogueira, né? Xingando os dois Brenins, ameaçando, consentindo, apesar de não ser o elemento dela, de derrubar tudo. É bem bronca isso. Eu acho que a Teresa dessa vez, como eu disse, figurantes não entram no título de MVP e WVP, porém Teresa não é figurante, ela é coadjuvante. E por isso ela vai entrar no título de WVP, na minha opinião. Agora eu vou falar minha opinião e logo em seguida eu vou dar a palavra pro Ronald, mas antes eu vou dizer que realmente a Teresa dessa vez levou disparado o primeiro lugar. Mesmo com concorrência difícil, ela conseguiu ser pior que todo mundo, porque o interpretador dela, né, o Kami, ele pareceu que estava aloprando ali na trama, né? Ele estava falando em off e ele não levou em consideração que Tugama é um reino pró-vida, que ele estava sob ordens do rei, que era uma situação delicada diplomática, e começou a falar que ia matar todo mundo e botar pra fuder, velho, usando as palavras do próprio Brookman como se fossem as dele. E isso acabou sujando o Tugama no ponto de vista dos anões, e foi considerado também uma traição, já que ela ameaçou matar a si própria, todos ali presentes, uma criança e 2 reis, né? Então é uma coisa inaceitável, assim. Eu nem sei como o cara consegue levar isso a sério em off de uma decisão coerente, né? Tanto em on como em off ele acha que tá certo, né? Mas fazer o quê? Teresa Garnês, pior player da semana. Falei, Ronaldetes. Devo dizer que eu fiquei um pouco em dúvida entre a Teresa e o Azrael, porque o Azrael teve umas ações bem contraditórias, né? Ressaltando a cena que ele tentou saquear o autômato que acabou de matar dezenas de soldados anões do Brenin Ezra, né? Porque isso aí foi já uma operação foda. Mas, mesmo com essa descaralhada cabulosa do Azrael, eu acho que a Teresa leva aí por unanimidade, né? Porque as atitudes delas foram tiveram muito impacto negativo no cenário ontem. Tanto na trama de sábado, durante a decisão de sacrificar ou não sacrificar a criança, que ela se impôs demais, ameaçou todo mundo, quanto na trama de domingo, que ela manteve aquela postura e já colocou Tugama no meio do debate, dizendo que Tugama era mais poderoso que do Arvin, que eles não tinham direito de fazer nada com ela. Então eu acho que essas atitudes dela, muito negativas e muito, como que eu posso dizer, muito fortes, né, muito autoritárias, deram a ela a unanimidade aí no 4-0 de WVP, né? Olha aí, ó. Porra, recebeu aí, sem dúvidas, né? Foi a Teresa aí. Parabéns, viu, Kami? Mas como eu disse, menção honrosa ao Sigurd, é claro. Sempre. Tudo normal. Bom, agora... A gente começa agora a falar sobre o bloco de melhor cena da trama, que é um bloco novo. A gente vai começar inaugurando ele hoje aqui. E a gente vai votar juntos aqui, nós 4, hoje, no caso, né? Que tem o Ronaldete aí de presença. Da melhor cena e a pior cena. Começando agora pra melhor. Qual é a sua opinião, Ronald? Começando já por você.
Eita, bravo. Cara, fica aí uma boa disputa, né? É bem difícil decidir, porque tanto a cena do Simon, que teve no pós-créditos, uma cena curtinha, quanto a cena do sacrifício, foram duas cenas muito, muito bonitas, muito bem trabalhadas, bem interpretadas, com muitas emoções, muitos sentimentos. Mas, pelo ser o participante dessa cena, né, do Simon, e eu ter sentido tudo, aquela sensação toda que veio de uma vez, uma reviravolta muito forte, né, um plot twist muito forte, dessa vez eu vou estar voltando na minha cena aí do pós-crédito, que foi uma cena muito bacana. De fato. Pode comentar um pouco aí sobre como foi essa sua cena? Sim, posso sim, cara. Logo depois de todo mundo já está saindo da caverna, né, no pós-crédito a gente diz, quando a gente está finalizando aquela parte ali da trama, a parte da Minos, do Arwen, logo após o sacrifício da criança e todo mundo voltando, abalado, aqueles sentimentos todo, o Simon já muito, muito prejudicado do psicológico, tanto pelo acontecimento com a Mari e a criança, quanto pelo encontro com o Panzabil, né, que o Panzabil pressionou ele muito, foi muito pesado para ele, e tanto quanto o sacrifício da criança, que foi outra coisa para ele digerir. O Simon já estava muito desesperado, muito abalado. É quando você olha assim de um lado pro outro e fala, não sei o que fazer. Então o Simon, que era um personagem cético, não tinha crença, ele se apoiou em música em vez de religião, ele pela primeira vez, ele olha para cima, encara o céu e fala, se minha voz tem o poder de me ajudar, eu preciso de ajuda, alguém pode me ajudar? E aí foi nesse momento, quando ele disse isso, que veio uma ventania de primavera ali, o que é estranho, porque eles estavam num ambiente gelado, né, e começou a circundar o Simon ali, como se fosse um redemoinho, como se fosse uma brisa gentil. E aí o Simon sentiu aquilo como se tivesse alguém para ouvir ele. Então ele começou a falar que não aguentava mais, que era muito difícil para ele, que tudo dava errado, todo mundo dá as costas para ele nunca consegue ser feliz de verdade. E enquanto ele desabafava, né, falava tudo que ele estava sentindo, essa mesma brisa gentil, do nada veio uma ventania muito forte e empurra o Simon como se estivesse dando um tapa na cara dele. E aí ele começa a pensar, assim, começa a refletir, né, deliberar, e ele tem uma conclusão muito importante sobre o dom dele, Soul Singer, que é a conclusão que eu falei mais cedo, que o Soul Singer não é aquele que canta a verdadeira melodia ou expressa a melodia mais pura. O Soul Singer é aquele que compreende a melodia mais pura, que pode entender uma alma, pode entender uma essência. E aí nesse momento ele entende que em vez de falar, ele devia escutar. Então as últimas palavras que ele diz eu entendo agora, me diga, qual é o nome do vento? E nesse momento ele sente como se o nome do vento entrasse, invadisse a mente dele. E algo que ele não consegue falar, interpretar, explicar, mas ele sabe que estava lá dentro. E ele também sente que ele poderia controlar aquele vento, mas para ele parece algo errado, como se o vento fosse feito para ser livre. Afinal, o vento é uma das sombras da vida, é um elemento primordial. Então o Simon, ele com essa sensação desagradável de que não devia manipular o vento, mas deixá-lo ser livre, ele tem uma conclusão talvez um pouco egoísta, mas por um momento fez muito sentido para ele, a conclusão de que o vento também era sozinho, porque quem seria o amigo do vento? Ninguém era capaz como ele de falar com o vento. Então, olha aí. Ele, em sua esperança de finalmente ter um amigo que estaria com ele para sempre, até nos seus últimos momentos, ele vira pro próprio vento, soprando palavras ao ar, o que pode parecer que ele é louco, se alguém estivesse olhando de outra perspectiva, e diz, sim, eu entendo, eu não quero ser seu mestre, eu quero ser seu amigo. E com essas palavras, né, com o impacto dessas palavras, o nome do vento escapa da mente dele, e aquela brisa de primavera vai se desmanchando ao redor dele, até que ele sente o vento gelado de novo. Então o Simon, ele encara o céu estrelado, vendo a nebulosa do Last Dragon, contemplando as constelações, e ele reflete que, finalmente, ele não precisaria mais se tão sozinho, porque agora ele teria um amigo em todo lugar. Olha só, bem bonito isso. Ah, que fofinho. Peraí, nossa, palmas agora, porque essa cena aí realmente foi muito legal, hein? Palmas aí pro Ronald, pessoal. Vamos. Bom, essa é a opinião do Ângelo Belato. Como que é a melhor cena, né, mano? Eu até tinha esquecido o que a gente tava falando, velho. Pode crer, velho. Melhor cena da semana, velho. Melhor cena vai pro Simon agora, velho. Eu nem tinha visto essa cena, vai pro Simon, vai. Achou bonito, né? Pô, tocado. Ah, agora foi da hora.
E você, Tekken, qual é a sua opinião? Vou passar a bola pra você. Não, fala você. Olha, a melhor cena, na minha opinião, foi a cena em que o Raymond e a Mari conseguiram buscar coragem pra dar andamento no sacrifício da criança e libertar a maldição dos anjos. Pra mim foi uma cena bem forte e também foi a melhor cena. Tanto pelo sofrimento que os outros passaram até então, pela força de vontade do Raymond tentando se redimir e da Mari tentando conseguir libertar seu povo, cara. Eu acho que, na minha opinião, é claro, esses dois merecem a melhor cena. E agora, por fim, sobrou o Lewis pra dar sua opinião, que é meio que importante pra caralho, volta de Minerva, decisivo. Eita, cara. Agora eu vou empatar e dar a palavra pros superiores, ou eu vou definir a vitória aqui. Eu vou votar, cara, na cena da... A Mary, falem como quiser, e o Raymond assassinando a criança. Eu acho que a trama inteira foi baseada nisso. Ele derrocou nessa cena. Foi muito narrada, muito bem narrada, muito bem interpretada, né, pelos dois players envolvidos. É uma coisa impressionante, assim, dramática que você não vê com tanta facilidade no RPG. E teve todo o dilema, né, da trama inteira em relação a isso. Então, acho que fica empatado novamente aí a cena do Simon e a cena do sacrifício da criança. Bom, realmente é difícil, por isso que eu já tenho papel aqui os diretores da produção para verificar a resposta por fora, né, o desempate. E aparentemente, vamos conferir aqui, a Mari com o Raymond ganhou a melhor cena da semana por decisão unânime não, né, de 3-2 por resposta da produção aqui, ó, Wilson, aqui, ó, produção fora. E novamente, merecidíssimo. Como eu disse, duas cenas muito bacanas, né? Então, fica até meio complicado decidir qual foi melhor, mas realmente essa cena da Mari e do Raymond foi muito, muito forte, muito bonita. Talvez seja até um pouco injusto, né? Que já que a cena do Simon teve só ele pra dar embasamento, e a do bebê teve três seres ali envolvidos, né? O Win, a Nib e o White, né? Então... Sim. Além de uma coisa que o próprio superior falou, e ele tem completa razão, é que a trama conduziu pra isso. Então, foi como você pode dizer, o clímax da trama, né? Então, uma conclusão épica, assim, né? Muito bacana mesmo. E agora, pessoal, calma. Falando agora sobre o anúncio que o Gabriel White mandou falar aqui pra vocês. Como assim? Em primeira mão, importantíssimo. Olha aí. Rufem os tambores aí, rufos os tambores. Opa! Devido à ausência do nosso segundo superior, Shurd Torcos, a gente perdeu 3 meses aí de trama, né? Então, consequentemente, teremos 3 meses a mais de RPG. Então, o RPG provavelmente vai ser estendido até maio, junho ou julho, até mesmo. Olha aí, pessoal. Merece a salva de palmas, né? Merece. Todo mundo. Vai. Difícil, eu não consigo bater palma apertando, né? Pera aí, velho, tem que apertar o botão. 3. É isso aí. 3 meses a mais de tramação e alegria aí pra todos nós, né? Galera, vamos continuar junto aí por mais um tempinho, pessoal. Isso. Bom, esse anúncio foi muito bom, porém agora temos um anúncio que vai causar uma intriga, talvez, hein? Olha só, a pior cena da semana, pessoal. A pior cena da semana, agora pra finalizar bem o dia. Ô, Lewis, você deu um anúncio antes da gente dar o negócio, você tá ligado, né, velho? Tô ligado, mano, eu queria deixar isso pro final, cara, que eu acho essa cena aqui... Surpresa, assim, bem no meio pro cara... Ele tem que assistir tudo, mano, se ele não assistir tudo, ele perde a luta. Exato, caralho. É a cereja do bolo agora. Pior cena, é isso aí. Vamos lá, vamos começar. Pior cena agora, hein, pessoal, vou começar a votação. E aí, Tekken, o que você acha? Não, você tá jogando tiro pra tudo que é lado, fala aí você agora. Tá, vou começar aqui dando a minha opinião. E eu acho, galera, que a cena da semana vai para o famoso Sylvie encontrando a pintura do druida enforcado e comunicando-se com ele como se fosse uma pessoa ali presente, né? Ele chegou igual o Shun, cara, falando: olá, primo, eu também seria um dia o rei de cristal. E tipo, tava a pintura lá e todo mundo ficou olhando assim pra ele, o cara todo meio autista assim, né, falando com a parede. E ficou por isso mesmo. Depois ele agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Essa, por mais engraçada que seja, foi a pior cena da semana pra mim. Pessoal, parece que o Sylvie tinha dado lambido no açúcar Chagi.
Não sei se Ronald, foi essa também a cena ou tem outra? Cara, eu tinha considerado a cena da Teresa Garnes falando sobre como o Togama ia destruir os Benins e do Armin, que foi uma parada muito aloprada, né, que eu achei muito zoado. Mas realmente a cena do Sylvie falando com a parede foi impagável. Assim, foi, como se diz, foi um alívio cômico. Foi uma coisa muito, muito engraçada. Quebrou. Aquela tensão toda ali da história do rei Druid enforcado, e do nada o cara vira pra parede e fala: eu serei o novo rei de cristal. Do nada, assim, joga no ar, assim. E aí foi uma parada muito engraçada ali no momento. Foi aí que eu desisti do Char. Foi aí. Coitado. Essa foi a pior cena pra você, ou Ângelo? Foi com certeza, mano. Nossa, é unânime então. Realmente foi a pior cena, porém a menção honrosa tem que ter também, né? Eu acho que a menção honrosa acompanhando a melhor cena, no caso, Silver falando com a parede, seria a cena da discussão, né? Porque ali foi uma alopração da puta. Foi mesmo. Com certeza. Foi uma bagunça generalizada, né? A gente pode falar assim. Bom, e agora temos esse novo quadro, mais frequentemente no futuro, e agora é o momento da despedida, que eu tô dando fora daqui, que eu não gosto de falar. Tchau. Tchau, adeus, até a próxima. Te vejo na próxima. É hora de dar tchau. Então, tchau. A gente se vê na próxima e com isso a gente se despede. Adeus! Isso aí.